Olá, amigos, como estão? Sejam todos bem-vindos à nossa casa virtual para mais uma palestra. Hoje teremos como convidado nosso amigo José Rivoredo, nos trazendo o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Este tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Vamos à prece, em seguida a palestra. Lembrando que preparem seus recipientes com água, como sempre teremos a purificação dessas águas ao final da palestra. Vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as esferas superiores, rogando que a paz de Jesus envolva cada um de nós nesse instante. Mestre Jesus, alimenta a nossa alma de fé, esperança, serenidade. Que o seu evangelho de amor seja o bálsamo para as nossas aflições, o farol nos orientar frente às ilusões da vida, e que sempre, Senhor, tenhamos bom ânimo para superar as dificuldades do dia a dia. E para tanto lhe pedimos, ser conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite e uma boa palestra para todos nós. Que Jesus nos envolva a todos. Boa noite a vocês, boa noite a todos os nossos irmãos que estão no tratamento espiritual. Que nosso Senhor Jesus Cristo, sublime médico de nossas almas, possa nos envolver a todos. Faremos algumas reflexões sobre o tema saúde do corpo e do espírito. E é muito importante, antes de adentrarmos as orientações que os espíritos superiores nos trazem, fazermos uma análise íntima. Gostaria de transmitir aqui para vocês essas perguntas aqui. Você cuida do seu corpo físico? Ingere alimentos saudáveis na hora e na quantidade certa? Bebe muita água? Evita qualquer tipo de vício, tais como o álcool, fumo, uso de remédios por conta própria e etc. Repousa com qualidade e na quantidade de tempo necessário? Faz tratamento médico preventivo? Faz tratamento médico adequado quando é necessário? Faz atividade física regularmente? E quanto ao nosso espírito? Você cuida do seu espírito? Faz oração regularmente e cultiva bons pensamentos? Procura evitar atos de cólera, impaciência, intolerância, remorso, ressentimento, etc., substituindo-os pela oportunidade de se desenvolver virtudes. Faz exercícios de reforma íntima, de forma regular, meditando sobre pontos em que precisa melhorar. Coloca os valores espirituais acima dos materiais. Cultiva as virtudes como filosofia de vida e pratica o bem como fonte de saúde mental? Essas perguntas são muito importantes e a gente tem que se fazer constantemente, porque, na verdade, meus irmãos, nós somos regidos por uma lei de ação e reação. A natureza já nos demonstra isso, e nós também já ouvimos várias vezes e falamos várias vezes a frase de que nós colhemos aquilo que plantamos. O que estamos plantando para o nosso espírito? Muito importante também refletirmos, e nós vamos aqui buscando numa orientação de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento dela, né? Instrumento da nossa alma. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então é muito importante cuidarmos do nosso corpo e da nossa alma. Focando aqui agora no nosso corpo, vamos lembrar, olha que André Luiz foi médico enquanto encarnado, e lá do plano espiritual também aprendeu muita coisa e nos ensina muito em suas obras. André Luiz, no livro Conduta Espírita, fala que devemos cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico como se fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. Porque se a gente comete alguns enganos em relação, por exemplo, ao cuidado do nosso corpo físico, né, na higiene pessoal, nos cuidados
médicos que temos que ter, preventivos, curativos, a gente, na verdade, pode antecipar o nosso desencarne. E é por isso ser também a possibilidade de ser um suicídio indireto. Olha o que ele fala, André Luiz diz que o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Então, é um empréstimo sublime que Deus, nosso Pai, nos concede aí para que o nosso espírito se manifeste aqui na encarnação. O nosso complexo humano, então, ele é feito pelo espírito, nossa alma, o nosso corpo físico e o elemento intermediário, que é o nosso perispírito, que é como se fosse o corpo do nosso espírito e que faz a ligação do nosso espírito com o nosso corpo físico. É muito importante entendermos isso. E para entendermos também a relação que tem um em outro, vamos ver aqui o fluxo dos nossos pensamentos e atos, como é que acontece. Está lá no livro dos médiuns. O perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então acontece assim, o espírito pensa, o perispírito transmite o impulso e o corpo físico executa. Muito interessante tudo isso, não é verdade? Agora, pense bem, conhecemos essa frase antiga, né? Mente sã, corpo são. No entanto, lá no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, ao responder à pergunta de número 216, afirma: o espírito se reflete no corpo. Opa, não quer dizer que o nosso espírito se reflete no corpo? Muitos reflexos que hoje temos no nosso corpo faz parte daquilo que nosso espírito transmite, ou é, ou está. Muito interessante. Vamos ver aqui uma análise, para começar pela água. Olha que interessante essa reflexão, pessoal. Vocês sabiam que 70% do nosso corpo é constituído por água? É, as nossas células aí, ó, que compõem todo o nosso corpo, 70% é composta de água. Então, é como se fôssemos um verdadeiro galão de água ambulante, não é verdade? Imagina, uma pessoa aí de 80 quilos, ela tem aí quase mais de 50 litros de água andando aí para cima e para baixo. Nosso corpo é composto de água. Mas por que eu estou falando isso? Por que você está falando que a gente é um galão de água ambulante? Bom, vamos entender melhor? Olha o que André Luiz... Não, aliás, vamos pegar várias observações. Primeiro, a de Allan Kardec. Ele diz que a nossa vontade é capaz de mudar a propriedade da água. Ixi, como é que é? A nossa vontade é capaz de mudar a propriedade da água. Se nós somos 70% de água, a água é dos corpos o mais simples e receptivo da Terra. Então, a água é muito receptiva, é um elemento natural aí muito receptivo, aliás, é o mais receptivo. A água, em face de sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Que bioenergia nós estamos ministrando à nossa própria água, que está composta, que está compondo o nosso corpo físico? Energias positivas? Negativas? Então, concluindo, nossa vontade pode mudar a propriedade da água, é verdade. A água é receptiva, e a água absorve bioenergia. Então, olha essa frase de André Luiz, extraída do livro Nosso Lar. A água carrega também as expressões de nossa vida mental. Então, como nós gera todo pensamento que a gente gera, né, ele reflete, repercute primeiro em nós. Não só repercute, como é absorvido pelo nosso próprio corpo físico. Absorvido e se mantém ali. Então, se eu estou vibrando positivamente, vibrando alegria, eu fico por algum momento assim, alegre mesmo. Parece que a gente fica impregnado daquele sentimento. Em momentos como esse que estamos passando, no tratamento espiritual, essa paz interior, a gente alimentando isso em nós também, vai envolver todas as células do nosso organismo físico, bem como as células do nosso organismo perispiritual, mantendo assim um sentimento de busca pela saúde. Então é muito importante termos atenção, vigilância com o que pensamos, da forma com que agimos. Olha a origem das doenças. Emmanuel, no livro Consolador, afirma que as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito eterno, do espírito enfermo. Então é o espírito que está enfermo e repercute no nosso corpo físico. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Olha que afirmação importante. O cuidado que a gente tem que ter, então, e ao mesmo tempo imaginar, assim, lembrar que a cura também está em nós.
Olha que interessante isso aqui, importante de ter muita atenção. O mal que praticamos lesiona nosso corpo físico. André Luiz, no livro Ação e Reação, afirma que é indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado, conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o nosso modo de ser. Olha o cuidado que temos que ter com o que pensamos e com o que fazemos, para não nos prejudicar também, né, em todos os sentidos, inclusive na questão da saúde física. Olha os reflexos no nosso corpo. A amargura, mágoa, desânimo e pessimismo, vitimismo, tristeza, remorso, revolta, raiva, indignação, irritação, preocupações desnecessárias, vícios, etc., geram dor e sofrimento. Por isso temos que ter cuidado com essas coisas que geram dor e sofrimento. Por outro lado, a alegria, a esperança, a fé, o otimismo, paz interior, paciência, tolerância, serenidade, tranquilidade, perdão, auxílio ao próximo, gera saúde ao nosso espírito, gera saúde ao nosso corpo físico, por consequência. Então, um ponto importante da gente entender, né? E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Evitar, então, os vícios físicos e morais é evitar doenças. E André Luiz fala lá no livro Ação e Reação. Ele afirma que a cólera, o remorso, o ódio, a vingança, a impaciência, a intolerância, os vícios, as preocupações desnecessárias, o pensamento negativo, dentre outros comportamentos infelizes do ser humano, envenenam o seu corpo, que, por sua vez, envenena a alma, e cujos reflexos incidirão sobre o corpo em outra encarnação até. Quando não nessa mesma, em outra também, porque fica impregnado aquilo, lesionado o nosso próprio corpo perispiritual. Agora, olha que afirmação importantíssima para todos nós. Somente a mudança de pensamentos e a prática de atos no campo do bem é capaz de mudar isso. Nós temos essa solução. Mudança do pensamento, prática de atos no campo do bem. Isso é capaz de mudar tudo isso, de mudar e de nos curar. Aí nós vamos falar, então, da autocura, que André Luiz também fala nesse livro Ação e Reação. Ele diz que nosso espírito carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-nos ou imunizando-se contra as vicissitudes carnais. Olha que interessante, então. Nós mesmos somos capazes de produzir anticorpos que nos imuniza contra as vicissitudes carnais. Faculdades essas que pode ampliar consideravelmente. Como que eu posso ampliar essa minha condição de gerar anticorpos aqui para eu me curar ou para eu me prevenir contra doenças e enfermidades? Pela oração, pelas disciplinas retificadoras, pela resistência moral e pelo serviço ao próximo. Tudo isso atrai preciosos recursos em nosso favor. Olha que coisa mais bacana, gente. Então, atentemos para isso. Oração, disciplina retificadora, resistência mental, né, e serviço ao próximo. Quando a gente viu aquelas perguntas lá atrás, no início que a gente fez, né, quantas daquelas ações, nós vimos as perguntas ali, quantas daquelas ações nós ainda não fazemos por causa da nossa indisciplina? Se nós tivéssemos um pouquinho mais de disciplina retificadora, se nós tivéssemos um pouquinho mais de resistência mental para resistirmos às tentações que nos levam à doença, à enfermidade da nossa alma, olha que coisa, né? Muito interessante. Então, esses preciosos recursos aí estão a nosso favor e precisam ser utilizados em todo o tempo. Comecemos desde agora. E não nos esqueçamos que a misericórdia divina está presente em todas as situações. Deus, nosso Pai, nunca coloca em nossos ombros pesos superiores às nossas forças. Mesmo em situações como, por exemplo, a da cegueira, a mudez, a idiotia, a surdez, a paralisia, o câncer, a lepra, a epilepsia, o diabetes, o pênfigo, a loucura e todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis, significam sanções instituídas pela misericórdia divina. São ações para nossa melhora. Quem está com qualquer uma dessas enfermidades já está no caminho de volta ao equilíbrio, retornando ao equilíbrio. Equilíbrio que nos traz saúde, a saúde do espírito em primeiro lugar. Depois, por consequência, também virá a saúde do corpo físico.
Muito interessante essa visão. A gente tem que se preocupar quando as nossas ações, mesmo que eu não tenha aqui uma saúde, uma enfermidade nesse instante, né, dependendo das minhas ações, eu posso estar gerando uma enfermidade ou enfermidades. Esse é que é o problema. Enquanto eu estou doente, eu estou num processo de retorno, de cura, cura do meu espírito, cura da minha alma. Então, vejamos a misericórdia divina nisso também. Olha a relação existente entre o corpo e a alma. André Luiz também diz que da mente clareada pela razão, né, aquela fé consciente, aquela fé raciocinada, né, da mente clareada pela razão, que excede dos princípios superiores aí que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana. Mas olha, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico. Da onde? Da mente clareada pela razão. Que coisa interessante, né? Então a cura está na nossa alma. Olha o que Ângelo Aguaró, no livro Grandes e Pequenos Problemas, nos afirma. O principal agente da saúde é a alma. Na alma está o principal e mais enérgico remédio contra todo o mal. Todo o mal. Não é entre um ou outro, não. O principal agente da saúde é a alma, e na alma está o principal e mais enérgico remédio contra todo o mal. Estamos utilizando melhor? Vamos utilizar melhor, né? A pergunta seria: estamos utilizando bem dos nossos pensamentos, cometendo as melhores atitudes, melhores atos, atos que dominam as nossas más inclinações, as nossas más tendências? Pois é, na nossa alma está aí o principal e mais enérgico remédio contra todo o mal. Então é como se fizéssemos a comparação entre o veneno e o antídoto. Hoje que nós estamos aí tão preocupados, por exemplo, com a vacina, né? Temos que se vacinar, preocupado com a vacina em função aí da Covid, mas e a vacina do nosso espírito? E a vacina da nossa alma? Aquela que verdadeiramente cura, inclusive o nosso corpo físico, que vai repercutir no nosso corpo físico. Então, esses aqui à nossa esquerda são venenos da alma que nós não podemos cultivar. Agora, esses que estão aqui à nossa direita, a alegria, a esperança, a fé, o otimismo, olha para você ver, são antídotos contra, por exemplo, o que combate, por exemplo, a depressão. A paz interior, a paciência, a tolerância, a serenidade, tranquilidade, perdão, auxílio ao próximo, são antídotos, meus irmãos. Antídotos que nos, primeiro, ou previne para que não tenhamos enfermidades em nossa alma, mas também como antídotos que nos curam, medicamentos que nos curam das enfermidades que trazemos em nossa alma. Então, observemos isso. É muito importante a gente ter essa atenção, essa vigilância mental, né? Você já sorriu hoje? Já deu uma gargalhada? Não é muito legal? Quando a gente faz um pensamento positivo, vamos supor aqui, cultivar um bom pensamento. Já fez aí uma leitura edificante que pudesse elevar o seu padrão mental, a sua mente vibrar assim, mais elevada, sintonizando com boas ideias, com boas correntes de pensamento? Isso nos energiza e a gente repassa isso para a nossa alma, para o nosso corpo também. É muito interessante isso. E nós temos que aprender a ter olhos para ver as oportunidades de sermos felizes, meus irmãos. São nas noites mais escuras que as estrelas mais brilham. É momento de deixar brilhar a nossa luz, como nos solicita Jesus. Brilhar a nossa luz. Se o momento é de escuridão, não nos façamos escuros. Não. Brilhemos a nossa luz. Cultivemos em nós bons pensamentos. Façamos leituras edificantes. Oremos. Façamos o bem, a prática da caridade. A fé e a confiança são importantíssimos, né, pessoal, para a nossa cura, para a nossa permanência, assim, firme também, né, em qualquer situação que nos abata. Então, veja bem, sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, sem queixa, sem revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem sua razão de ser. André Luiz afirma isso no livro Conduta Espírita e nos faz realmente reconhecer, né? Cada prova tem sua razão de ser. Então vamos compreender
e fazer com que aquela oportunidade que nos é concedida de recuperar, de melhorar, de revigorar, de sanear a nossa alma, seja bem aproveitada. Seja bem aproveitada. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e com formação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Quanto mais confiança nós temos em Deus, menos a gente sofre. Por mais que a dor seja, assim, importante, por mais que a dor seja inevitável, o sofrimento é opcional. Nós podemos muito bem, com confiança na lei divina, com confiança em Deus, nosso Pai, ter tranquilidade de passar por aquela prova. É igual beber um remédio amargoso, né? Mas que vai nos melhorar. O remédio é amargo, vai ser difícil, porém, quando a gente tem a convicção de que vai nos trazer a cura, nós vamos beber, inclusive, com alegria, com satisfação, porque nós estamos investindo na nossa cura, na nossa melhora. Então, o remédio continua amargo, mas eu não vou sofrer com isso. Eu posso não sofrer com esse remédio amargo. Eu posso alimentar a esperança na minha melhora. Então, o amor é a saúde da vida. Olha que interessante essa frase. À medida que você envolve qualquer parte do corpo na luz da prece, recorde que Deus é amor e o amor é a saúde da vida, sanando todos os desequilíbrios que nos sobrevenham na viagem do mundo, para que estejamos, na plenitude de paz. Então, o amor é a saúde da vida. E o trabalho do bem, importantíssimo, olha o que Leon Denis afirma, quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões aquietam-se. O trabalho é também um grande consolador, é um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas, acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Não há dor moral, decepções ou reveses que não encontrem nele um alívio, no trabalho um alívio. Lembra daquela frase popular que diz que quando enxugamos as lágrimas dos outros, nem temos tempo para chorar? O problema é quando estamos ociosos, porque aí uma dificuldade pequena parece tão grande. Quando a gente está trabalhando no bem, auxiliando o próximo, nós temos condições de ajudar e nos autoajudar também. Para finalizar, pessoal, como afirma Jesus, a cura está ao alcance de todos. Olha o que ele afirma, narrado por Lucas. A tua fé te curou. Vai-te em perfeita paz. A fé dele que curou. Ou em outra observação, narrada por Marcos. A tua fé te curou. Mais uma vez, vai em paz e fica curada dessa doença. Se esforce, então, meus irmãos, se esforce. Faça a sua parte e tenha fé. Vamos cuidar então, do nosso espírito e do nosso corpo? Muita paz a todos. Rogando ao Mestre Jesus que envie para nós, neste momento, através de nossos amigos e benfeitores, o remédio necessário para o tratamento de todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Que neste momento a nossa água, esse bem precioso, receba esses fluidos que tanto necessitamos. Que possamos buscar o nosso merecimento de suas bênçãos para a nossa cura, através da nossa reforma íntima, buscando superar sentimentos e pensamentos inferiores, sabendo que o egoísmo, o orgulho, a mágoa e demais sentimentos negativos são venenos para a nossa alma, e que a fé, a caridade, o amor ao próximo e a Deus, assim como o otimismo, são práticas espirituais fortalecedoras. Por isso, querido Mestre, peço que nos oriente sempre para que nós possamos permanecer neste caminho de evolução, que a luz se faz sempre presente em nossos corações e que assim seja.